Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar seus assentos. Muito bom poder estar aqui com os irmãos. Mais um domingo pela manhã. Nas últimas semanas a gente estivemos dando aula ali para os jovens casais. E já estava com saudade aqui da sala dos adultos. É muito bom estarmos estudando. Essa revista, ela está nos apresentando vários princípios baseados no Sermão do Monte. E Jesus não poderia deixar de apresentar este ponto, que é o que vamos estar estudando hoje, que é algo que faz parte, né, da vida do discípulo que segue Jesus. Pois se seguimos Jesus, Jesus era alguém que tinha vida de oração. Jesus também era alguém que jejuava. Aí, já faço uma pergunta para os irmãos. Como é a sua vida de oração e o seu jejum? Você ora mais ou jejua mais? Ou não ora quase nada e jejum muito menos? A nossa revista vai bater na importância e no poder. Foi aqui cantado esse hino, eu creio no poder da oração. E o próprio Senhor Jesus, ele disse antes de partir para os seus discípulos que eles deveriam continuar em oração uns pelos outros. E quando alguém estivesse enfermo, ele disse: você mesmo, não precisa chamar outro para que ore pelo seu filho, pela sua esposa, mas vocês todos, colocando a mão sobre o enfermo, orando, o Senhor há de responder. O poder da oração, ele é forte, no sentido de que a quem estamos orando, não é nas palavras que estamos orando, quem estamos intercedendo, e a fé e também a intimidade. Hoje em dia, por causa da palavra oração, no sentido de vamos ter uma apresentação, quem vai fazer a oração principal? Quem será o orador? E aí quando se fala em orador, as pessoas confundem orador com oração. Porque o orador vai ter uma formação da turma. O orador tem que ser alguém que sabe falar bem. Alguém que sabe se apresentar em público. E Jesus já disse que oração não tem nada a ver com se apresentar em público, em falar bem. Talvez você até já viu e já usamos esta expressão: que oração bonita. Qual é a oração bonita? É a que usa palavras requintadas, ou de alguém que abre o seu coração e fala com o Pai aquilo que realmente ele necessita, talvez até, como disse o apóstolo Paulo, com gemidos inexprimíveis? Será que esta que é a oração bonita, ou um português muito bem falado? Porque oração não é algo que começou por causa do pecado, em que houve a necessidade de entrarmos em uma conversa com o nosso Pai Celeste. Não, oração é algo que já existe desde a criação. A Bíblia diz que Deus criou o homem e todos os dias, na virada do dia, ele vinha falar com ele. E mesmo quando ele desobedece e peca, a Bíblia diz que Deus vinha como era de costume, mas o homem não estava lá. Então oração é comunhão, é conversa com Deus. E uma das razões do porquê muitos de nós às vezes temos dificuldade de permanecer ou continuar na oração, é porque Deus quase que sempre não responde como nós esperávamos, quando esperávamos. E outra questão, nós não esperamos Deus responder. Oração é uma conversa com o Pai. E se é uma conversa, é um diálogo, em que eu apresento e devo também passar o meu momento em silêncio, para ouvir o que Deus tem de falar. Vou tentar correr porque o nosso tempo vai ser mais curto para encerrar mais cedo, mas eu preciso falar isso. Os irmãos, note que os salmos, na sua grande maioria,
nós reconhecemos que ele é um inário. É uma sequência de hinos colocados junto, onde o povo de Israel cantava. Mas 90% deles são orações. Orações em forma de cântico. E aí tem uma palavrinha que ocorre em quase todos os salmos de Davi. Nem todos os outros salmos, mas o salmo de Davi, porque Davi era alguém que tinha uma vida de oração. E ele usava o cântico, talvez nem sempre com a sua harpa, mas ele orava tocando e cantando a Deus. E tem uma palavrinha chave nos salmos, que muitas vezes vocês vejam, nas Bíblias mais novas nem sempre tem, mas a RC, a RA tem, esta palavrinha está lá. Fala Davi um salmo, ele conta uma frase, uma oração para o Senhor, e aí tem a palavrinha selá. Sabe aquela palavrinha selá? Quer dizer, pausa para meditar naquilo que foi falado, aguardando uma resposta para que eu possa dar continuidade. Quando nós vemos na música que tem isso, se coloca lá uma pausa, um momento de espera. E normalmente, quando tem essa firmata, essa pausa, não se começa de novo. Nós temos um maestro aqui, escutando a nossa. Não se começa de novo até o quê? Até que o maestro dê o sinal. Nós nem sempre paramos para ouvir Deus dizer algo para nós. E a resposta de Deus nem sempre é audível. Talvez seja uma ação de alguém, um hino que nós vamos cantar, algo que Ele há de nos mostrar, mas nós nem sempre esperamos o momento para ouvirmos. Mas a nossa verdade prática da lição, que ela vai falar sobre, a revista hoje é Orando e Jesuando, como Jesus nos ensinou, ela vai dizer, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Está dizendo, não é que não, ela vai potencializar, vai aumentar a nossa sensibilidade a buscarmos uma vida piedosa. O jejum é algo que muitas vezes nós não fazemos, e quando as pessoas às vezes fazem, é porque talvez estão precisando por causa de saúde, e o próprio apóstolo Paulo já fala para Timóteo, olha, faça jejum e oração, vai te ajudar a viver uma vida piedosa e até a sua saúde vai melhorar, porque você vai estar em controle do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Entrando na nossa revista, o nosso objetivo de hoje é conceituar que a oração é um diálogo com o nosso Pai, explicar que Jesus ensinou como orar, pois era algo que os discípulos viam em Jesus e tinham necessidade. Algumas vezes eles falaram, Jesus, ensina-nos a orar. Olha, eles não pediram para Jesus ensinar eles como fazer milagre, eles não pediram para Jesus ensinar eles muitas coisas que eles viam, mas tem uma coisa que eles viram em Jesus, que eles queriam aprender: ensina-nos a orar. Nós queremos aprender como conversar com o Pai. E aí, o nosso último tópico, vamos falar sobre a importância de oração estar misturada com jejum. Pois o próprio Senhor Jesus, certo momento em que os discípulos estão numa batalha com um filho de alguém que é trazido a eles para que orassem, porque ele estava possesso por um espírito maligno, a Bíblia diz que eles tentaram de tudo e não conseguiram, e aí Jesus chega e diz, até quando vou estar entre vocês com essa tão falta de fé, não entendendo tudo que vocês viram eu fazer até hoje? A Bíblia diz que Deus repreende, a criança fica bem, sai com o pai, e aí os discípulos voltam para Jesus. Jesus, por quê que não deu certo quando nós oramos? O que aconteceu? E aí Jesus Cristo diz, porque tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então tem uma intimidade maior, uma graça maior que vem quando unimos o jejum com a oração. Então a palavra-chave de hoje sendo oração. Quando Jesus Cristo ele fala de oração, como eu falei, deste diálogo, normalmente, se nós queremos ter uma conversa com alguém, algo a falar, você está em público, muitas vezes o professor na escola, o seu patrão, o que é que normalmente ele diz? Passa lá na minha sala. Depois da aula, eu quero ter uma conversa com você. Porque nem sempre
tudo o que vai ser falado pode ser dito em público. E a melhor intimidade é aquela que você tira um tempo para estar completamente em atenção com aquela pessoa. E não precisa ser muito longo, como muitas vezes as pessoas pensam que precisam. Oração ou um tempo para estar com uma pessoa precisa ser muito longo orando. Não, muitas vezes a mensagem pode ser passada em poucas palavras, mas precisa algo que Jesus Cristo disse. Tu quando orares, ele não disse tipo assim, se orares, não, ele está dizendo, quando orares, você vai precisar orar, vai ter que passar pelo momento de oração, é uma necessidade. Mas quando orares, ele diz, entra no teu aposento. Não tem como eu entrar em lugar nenhum, sem primeiro eu sair de um outro ambiente. Para entrar precisa de sair. E aí, não precisa ser no quarto, não precisa ser na sala, no local de oração, até no carro, mas sempre que você vai entrar para estar com a oração de Deus, você precisa sair, tirar toda a distração daquilo que possa impedir você de ouvir o que Deus tem para falar. E aí, Jesus Cristo fala algo muito interessante. Ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta, tudo aquilo que possa impedir, e ora a teu pai. Note que primeiro, Jesus Cristo não fala nem meu pai, nem nosso pai. Mas ele diz, ora ao teu pai. Ele estava dizendo, olha, você é filho. Você tem identidade, você tem a possibilidade de falar com Deus. Você não vai ser um intruso. Sabe, como uma certa foto que rolava nos anos 60, se não me foge a memória, não lembro bem quando foi, que este presidente americano estava no termo, mas se não foge a memória, era o John Kennedy, um dos presidentes mais famosos que teve nos Estados Unidos, e ele está conversando com todos os grandes conselheiros do país, e de repente entra um menininho, e vai lá e fica sentadinho perto da mesa do pai, e as pessoas perguntam, quem é esse? Que não pede, chega, está do lado do pai, e nós temos dificuldade de chegar perto do presidente. Ele diz, não, esse é o Little John, esse é o filho dele, que tem livre acesso. Muitas vezes o pai precisa repreender, mas ele pode chegar sem medo para conversar com o pai. E Jesus está dizendo, quando você for orar, entra no teu quarto e fala com o teu pai. Entenda que é um momento em que você pode abrir a sua alma, e a nossa revista vai dizer assim, oração é um diálogo da alma, do nosso ser, com o nosso Criador, assim como Adão e Eva tinham essa conversa com Deus, e de repente algo entrou no meio que fez eles terem medo, vergonha de se apresentar com o Senhor. Talvez seja essa uma das razões que nós temos dificuldades, mas não entendemos que o nosso Pai é aquele que quer restaurar esse relacionamento, e não há nada melhor do que a oração, do que um momento de diálogo. E aí a nossa revista vai dizer que a Bíblia apresenta várias formas, e a primeira dela é que a oração normalmente começa pela confissão. Confissão é quando nós falamos, não escondemos, confessamos os nossos erros, e nem sempre confissão tem a ver com pecado. Tem que confessar, colocar para fora aquilo que está no nosso coração. O apóstolo Paulo diz, se com a tua boca confessares, com o seu coração creres, serás salvo. A salvação começa por ouvir e falar. Então, nós vemos aqui a importância de confessar, falar com o Senhor. Sabe, aqui a revista vai falar de Neemias, Daniel, que sempre que tinham necessidade de algo maior, eles falavam assim, eu vou conversar com o Pai. Daniel estava na corte, por causa do sonho de Nabucodonosor, nenhum sábio conseguia desvendar, todos os sábios iriam morrer. Daniel disse, não pode ser assim. Ó rei, eu peço que o Senhor dê um tempo, porque eu quero conversar com os meus amigos, e nós vamos orar a Deus, e temos certeza que Ele há de nos dar a resposta.
Daniel chama os amigos, eles vão orar e o Senhor então apresenta a resposta. A oração também é adoração. Como eu falei nos Salmos, nós apresentemos ao Senhor o colocando no seu lugar. A adoração é quando nós reverenciamos. E olha só, a palavra adoração, como já disse o professor no seminário, ela é uma união, em português, claro, né? De 3 palavrinhas: adoração. Muitas vezes na dor nos leva a tomar uma ação, e essa ação de atitude é não focar na dor, mas elevar o nosso Deus à sua posição, o adorando, o colocando acima de todas as coisas. É o que acontece no Salmo 45, verso 1, coloca para nós aí, olha só o que o salmista faz no Salmo 45: no meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é pena de um destro escritor. Diz assim: olha, eu com a minha língua eu coloco palavras que elevam o meu Deus, eu falo do meu Senhor, eu o adoro, o estimo. E também a oração é momento de comunhão, momento de alcançar mais intimidade, como um namorado, um noivo, uma esposa que tem essa conversa para gerar mais intimidade, conhecer mais um do outro. Eu já conversei, já falei aqui várias vezes na EBD sobre este exemplo da importância da comunhão, da intimidade. Se qualquer um dos irmãos ligar para mim, eu não tenho o seu número salvo no meu celular, vai aparecer um número desconhecido. Se eu tiver um certo tempo, talvez eu até atenda. Mas se não tiver tempo, eu vou dizer: olha, se for importante, ou vai ligar de novo na hora que eu tiver um tempo, ou vai deixar uma mensagem. Mas diferente se a minha esposa liga, porque não só eu conheço o número, como está salvo lá, My Love. E aí eu digo: opa, se eu não atender, talvez pode ter um probleminha quando eu chegar em casa. Mas não, eu reconheço. E na primeira vez que toca, muitas vezes não chega nem tocar a segunda, né? Você já: oi, tudo bem? Como está? Algum problema? O que posso fazer? Porque eu conheço, tenho intimidade. E muitas vezes Deus age assim conosco. Como assim? Quem é que está ligando aí? Faz tempo que eu não ouço essa voz. Vou deixar ele chamar um pouquinho mais. Vamos ver se ele vai continuar a persistir. Mas quando nós temos comunhão, se alguém bate a porta, você reconhece. Às vezes nem precisa bater na porta, você conhece o ronco do carro do seu amigo que chega, ou ele chega conversando com a mulher e com as crianças, você já abre a porta. Mas quando é um desconhecido, você tem dificuldade até de abrir a porta. Deus disse: olha, vou deixar ele orar um pouquinho mais, vou deixar ele clamar um pouquinho mais. Eu vou responder, mas eu gostaria de deixar ele esperando. Mas quando é alguém que conhece e que tem intimidade, opa, esse é o meu servo Daniel. A Bíblia diz que no mesmo instante em que ele orou, Deus enviou a resposta, porque era alguém que orava pela manhã, pela tarde, pela noite. Ele tinha comunhão, ele tinha intimidade, e ele também fazia oração com forma de ações de graça. Agradece a Deus por tudo. Olha, a Bíblia diz que Jó foi alguém que tinha uma vida de oração, era um homem temente a Deus, e mesmo na hora da angústia, ele se lançou no chão, adorou a Deus e teve orações com forma de ações de graça. O apóstolo Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9, ele vai nos dizer como devemos nos comportar. Ele diz: não andem ansiosos por causa de alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça. Note que ele já está falando de 3 maneiras de nos apresentarmos a Deus. Apresentem a Ele os seus pedidos. Pode ser com súplica, com oração de graça, ações de graças. Ele diz: e então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. 8. Finalmente, meus irmãos, tudo o que é bom, que é verdadeiro, o que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor nessas coisas, ponha em prática tudo que vocês aprenderam e receberam. Note, não adianta só aprender o que deve fazer. Ele diz: ponham em prática aquilo que vocês ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês.
Sabe, muitas vezes a gente erra, a gente ouve, a gente sabe, mas nós não praticamos, e a gente sabe aquela expressão do provérbio chinês que diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Muitas vezes eu me pego agindo de uma maneira que o papai talvez agia comigo que eu não gostava. E aí eu digo, quando eu crescer, não quero fazer assim com os meus filhos. Mas inconscientemente eu repito muitos dos mesmos erros de meu pai, por estar na minha consciência aquilo que eu vi. Mas aquilo que eu tanto via, papai, com a Bíblia na mesa, orando, lendo, eu tenho muitas vezes dificuldade de fazer e passar este exemplo para os meus filhos. Porque é algo que até mesmo o dia a dia, nem sempre o inimigo, o dia a dia nos cansa de todas as coisas e nós não aprendemos a importância de tirar um tempo para estarmos com Deus, recarregando as nossas forças, as nossas baterias, como diz o apóstolo Paulo. E aí a revista vai dizer, depois de exposto isso, a importância da oração, devemos sempre lembrar que é na oração que nós buscamos e deveríamos sempre buscar glorificar a Deus por tudo que aconteceu. Sabe, tem gente que só ora na hora de dormir, outros nem oram na hora de dormir, na hora do almoço. Quantos nem agradecem ou nem glorificam a Deus por tudo que Ele tem feito, quantas pessoas não têm, e você está ali agradecendo, louvando a Deus, mas entender a importância de glorificar ao Pai. Sim, nós gostamos, como diz a revista, de pedir, suplicar, perseverar no nosso pedido, e o Senhor, Ele mesmo diz que Ele não acha ruim quando nós continuamos intercedendo. Ele gosta de ver a nossa perseverança. Lembra da mulher Cirofenícia, que a revista até vai falar, a mulher Cirofenícia que chega com uma dificuldade perante o Senhor, ela vem caminhando de longe, os discípulos dizem, Senhor, despede ela, já está fazendo uma cena, e na verdade Jesus Cristo estava dando aos discípulos um exemplo, uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, e que entendeu a importância de perseverar. Esta é uma das únicas 2 pessoas do Novo Testamento, dos Evangelhos, em que Jesus Cristo chama de uma pessoa de grande fé. Os discípulos, Jesus repreendeu muitas vezes homens de pequena fé, mas esta mulher Jesus Cristo chama mulher, quão grande é a tua fé. Ela sabia que o Senhor era o único que podia resolver a sua solução, e ela não desistiu. E quantas vezes nós que cremos, ouvimos, estamos aqui na igreja buscando o Senhor e desistimos tão facilmente, recorremos a outros recursos e esquecemos de permanecer clamando, adorando. Por quê? Porque nem sempre o Senhor responde do jeito que queríamos, quando queríamos e no momento em que esperávamos. Mas é necessário continuar. Coloque para nós aí, primeiro livro de Samuel 12, 23. A oração, conforme diz o apóstolo Paulo, ela também precisa ser intercessória. Muitas vezes nós oramos quando precisamos, mas temos dificuldade. E um dos grandes erros, muitas vezes até nós como obreiros da casa do Senhor, quando alguém chega e talvez reconhece, olha, eu reconheço que a minha vida de oração é pequena. E às vezes ele chega para nós ou para você, que seja alguém que está na igreja, e ele reconhece que você está sempre na igreja, e acredita que a sua vida de oração é maior que a dele. E aí ele diz, ora por mim, meu irmão, ora por mim que eu estou precisando. E aí, tem pecado em pedir oração? Não, não tem pecado em pedir oração. Agora o grande erro é que muitas vezes nós acabamos cometendo um pecado, porque Jesus Cristo disse, é melhor não prometer do que prometer que vai fazer e não fazer. Nós temos o hábito de dizer, eu vou orar, mas como é fácil esquecermos, na correria do dia, fomos em casa, aí portanto o bom você anotar. E quando você for orar, você ter o seu caderno de oração, você orar pelos nomes, apresentar aquela necessidade. Olha só o que aconteceu com Samuel. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Ele disse, olha, vocês estão em dificuldade porque vocês esqueceram a Deus. Foram querer buscar adorar outros deuses, acabaram sendo oprimidos pelos filisteus, a arca da aliança foi levada embora, e foram buscar o profeta. Ele disse, olha, é meu trabalho, eu vou interceder por vocês, ai de mim se eu não fazer isso, mas tem uma coisa, eu quero ensinar a vocês o caminho,
Porque não é só eu. Jesus Cristo diz: todos aqueles que aceitaram Jesus têm a oportunidade de chegar no trono da graça, pelo novo e vivo caminho que Jesus já inaugurou. E ele disse: você pode chamar de Pai, e você pode até usar o meu nome. Você pode até usar o meu nome para que o Pai possa responder. Então nós vimos aqui primeiro a natureza da oração, como devemos orar, a importância dela. E nós vamos então ligeiramente ver exemplos de grandes homens na fé que também tinham esta experiência e buscavam ao Senhor, algo que é uma ordem. Buscar ao Senhor, estar em oração é uma ordem, um chamado para estarmos orando. O apóstolo Paulo, ele fala: orai sem cessar. Não pare de orar, esteja orando a todo tempo, sabe? Não aparte da vossa boca, disse Jesus, o Senhor, a Josué, as palavras deste livro. Esteja orando, repetindo. Talvez se você tem dificuldade de falar e acha que precisa falar bonito na sua oração, não entendeu ainda que é uma conversa, e Deus quer que você fale aquilo que está no seu coração, comece orando os salmos. Ore as orações que tem na Bíblia: oração de Moisés, oração de Miriam, oração de Ana, oração de Maria. Tem tantas orações. E aí, aqui já vai entrar algo que muitas vezes nós temos como errado. Nós achamos que vãs repetições quer dizer que a gente não pode orar uma oração que está registrada na Bíblia. Não é isso que Jesus Cristo está falando. Porque a própria oração que o Senhor nos ensina a orar, ele começa com uma expressão que já era conhecida dos seus dias, e que todo judeu, quando orava ao Senhor, ele começava com: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esta era uma das orações comum. E o que Jesus Cristo faz? Ele já está usando algo que é comum deles, para então inserir novas instruções de como orar, como se apresentar. O próprio Senhor Jesus explicou a importância da oração que todo judeu considera a mais importante da Bíblia, que é Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, Ele é o único Senhor, o único Deus, o nosso Deus e único Senhor. Jesus Cristo fazia essa oração, ele repete no livro de Mateus algumas vezes, e é esta oração que ele diz quando perguntam o que é mais importante. Ele diz: olha, o nosso Senhor é o único Deus, somente a Ele adorarás de todo o coração, de toda a sua alma e tua força. E ele diz: olha, então, amai a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Sabe a importância de estarmos intercedendo e orando, como muitos homens oravam no passado. E aí o primeiro exemplo que nós temos aqui na Bíblia, na nossa lição, é Esdras. Quando ele soube da necessidade que havia em Jerusalém, daqueles que tinham ficado para trás, e já tendo o edito do rei, que eles poderiam voltar, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é orar. Ele vai orar, ele vai jejuar. Ao contrário de Neemias, Neemias orou. Mas primeiro, Neemias foi e conversou com o rei, né? Ele pediu o edito e disse: ó rei, Deus falou que é para fazer, e aqui está o pedido, e olha, e o Senhor tem que ajudar. Esdras, ele teve medo de pedir ao rei. Ele disse: eu vou orar para que Deus toque no coração do rei, e se for de Deus, o rei vai dar. Neemias foi um pouco mais ousado, mas Esdras orou até que Deus tocou no coração do rei, que lhe deu ajuda para ir fazer aquilo que necessitava. E olha só, ele reconheceu que orar e falar com Deus era mais poderoso do que a ajuda que o rei Artaxerxes, que era o rei mais poderoso da época, poderia fazer. Ele disse: a oração para aquele que é dono do ouro, da prata, aquele que reconhece todas as coisas, vai nos ajudar no momento certo. Ele clamou a quem ele deveria clamar. Salmo número 5, verso 1 e 3, olha só o que Davi nos ensina. E como ele orava, Salmo 5. Escuta, Senhor, as minhas palavras e considera o meu gemido. Atenta ao meu grito de clamor, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. Agora olha o 3. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã eu te apresento a minha oração. Outras traduções vão dizer: de manhã eu apresento o meu sacrifício a ti. Eu ofereço ao Senhor e aguardo a resposta com esperança. Ele orava pela manhã, ele orava à tarde, mas ele esperava
no Senhor a sua resposta. Aqui a nossa revista, ela vai dizer assim, olha, no Novo Testamento temos o Jesus, nos dando o maior exemplo da importância até mesmo de orar, tão importante quanto o sono, que revitaliza nossas energias físicas. A oração, Jesus Cristo disse que é como um alimento para a nossa alma. Os apóstolos oravam e perseveravam em oração quando Jesus Cristo falou, e quando foi para escolher os apóstolos que seriam enviados para fazer a missão, a Bíblia diz que eles não só oraram, mas jejuaram ao Senhor, e o Espírito Santo então deu a ordem. Quando foi para escolher quem entraria no lugar de Judas, a Bíblia diz que eles foram orar, foram buscar direção do Senhor. E como deve ser esta maneira da oração? Já falamos um pouco aqui da importância de sairmos do nosso lugar onde estávamos e entrarmos na presença do Senhor, mas não deve ser feito de qualquer maneira. Por isso que oração não pode ser simplesmente palavras lançadas ao vento. E a nossa revista aqui vai dar algumas direções. A primeira, a quem deve ser dirigida a oração? A oração como um filho ao pai, que clama a Deus, reconhecendo que Ele está ouvindo, assim como Jesus Cristo nos ensinou. João 16, 24, 23, Ele vai ensinar-nos a orar, assim como Ele tinha intimidade com o Pai. Ele vai falar da postura do corpo e do coração, sabe? É importante a gente reconhecer que Deus não simplesmente responde quando estamos prostrados de joelho. Tem gente que acha que Deus só responde oração de joelho. Tem gente que acha que Deus só responde quando estamos assentados, andando, ou independente da maneira que estamos orando, com as mãos estendidas ou não. Põe para nós Isaías 38, 2. Esta oração é muito conhecida e não foi uma oração muito longa. A Bíblia diz que o profeta aqui, traga um microfone aqui para o irmão Isaías. A Bíblia diz que o profeta Isaías recebeu do Senhor uma mensagem para entregar ao rei Ezequias. E quando ele chega, Ezequias estava sofrendo, ele estava passando mal. E ele disse, olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. A Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Mais tarde, se você ler o resto desses versículos mais embaixo, a Bíblia vai dizer que a oração dele não foi muito longa. Não foi tão longa quanto talvez nós pensávamos que, olha, eu estou para morrer, eu vou ter que convencer a Deus de que Ele vai me dar mais alguns dias. Não, a Bíblia diz que a oração dele não foi tão longa, que Isaías nem tinha terminado de descer os degraus. Estava lá saindo no pátio, quando Deus mandou ele voltar. Sim, irmão Isaías. O versículo anterior exposto, professor, nos traz uma convicção firme com relação à nossa comunhão com Deus. Que os irmãos me perdoem se a minha ideia, o que eu vou falar, seja contrário ao que você acha. Mas eu não concordo com campanha na igreja. Não concordo. Campanha de tantos dias em busca de tal coisa. A igreja romana manda rezar tantas Ave Maria no terço e tanto, não sei o que lá, como penitência para alcançar. O versículo exposto nos traz a nossa íntima comunhão com Deus diária. Sim. Todos os dias. E a resposta vem segundo o propósito e a misericórdia de Deus. A vontade no momento dele. Isso. Claro. Até uma das coisas dessa palavra que Jesus Cristo usa aqui, de vãs repetições, ele diz assim, vocês não vão me convencer por repetir muito. Claro que é importante entendermos a importância da comunhão, de termos um propósito de sempre orar. E a sequência de que o senhor está falando está aqui na nossa revista, no próximo tópico, que é o quê? Horário de oração. É importante termos o nosso momento de oração. Diário, claro, a todo tempo. Agora tem uma coisa, meus irmãos, o momento de oração é aqui que muitas pessoas erram. Porque eles pensam que oração
é só quando nós íamos na igreja, quando é chamado, ou quando faz uma campanha de vigília, ou quando se tem um momento. Lá na igreja onde eu congregava nos Estados Unidos, a gente tinha oração na igreja todos os dias, depois do culto, das 10 às 11 da noite. Depois que acabava o culto, tinha um momento de oração. E tinha muitas pessoas que falavam: eu não vi você lá essa semana. E aí a atitude de pensamento é: eu acho que você não está orando, hein? Porque você não estava lá na igreja das 10 às 11. Como que só se ora na igreja? Jesus Cristo até chama a atenção dos fariseus, que eles queriam estar nas esquinas, queriam estar na posição de sendo visto. E oração, se é um momento de intimidade com Deus, aqui a nossa revista vai dizer a importância de termos um horário, um espaço separado. Isso quer dizer que nós somos disciplinados. Daniel orava pela manhã, pelo meio-dia e à noite nos horários de oração, mas nós precisamos entender a importância de termos esta comunhão com Deus. Certa vez, eu já contei aqui, vou repetir, dizem que no século 18, 19, começo do século 19, se não foge a memória, um grande evangelista, que era muito orado por Deus em milagres, e aí chegou um jovem numa das cruzadas e diz: o senhor deve ter uma vida de oração de umas 5, 6 horas por dia, o senhor deve orar muito. Ele disse: pelo contrário. Como assim? Não, eu não oro mais que 5 minutos. E aquilo chamou a atenção do jovem. Mas como pode? Não ora mais que 5 minutos. Ele disse: mas também não passo mais que 5 minutos sem orar. A minha oração é constante. Eu estou sempre orando e conversando com Deus. Jesus Cristo passava a noite toda orando. Então nós precisamos entender algo que muitas vezes nós equivocadamente falamos. Aí porque alguém diz que não precisa estar orando o tempo todo, eu não vou orar. Agora você reconhece a vida dessas pessoas que tiveram longos tempos de oração, e você vê como que Deus usava e usa essas pessoas. Sim, tem um benefício de passarmos tempo orando ao Senhor. O que muitas vezes nós confundimos é que às vezes as pessoas têm o hábito de usar um texto de Provérbios mal interpretado, quando dizemos assim, ó: quem cedo madruga, cedo o Senhor vai responder, né? Aquele que me busca de manhã cedo. Não, ali a Bíblia não estava falando de que é só quem busca de manhã cedo. E aí as pessoas têm o hábito de dizer assim: olha, é porque de madrugada a fila é mais curta. Sabe, tem pessoas que têm o hábito de dizer assim: de madrugada a fila é mais curta. E eu já penso até o contrário, porque de madrugada aqui é mais ou menos meio-dia lá na China, para aquele lado de lá, e tem muito mais gente no outro lado do hemisfério do que do lado de cá. Mas Deus escuta nossas orações todo o tempo. Agora, quando Ele quer dizer quem de cedo madruga me encontra, me acha, Ele diz: aquele que dá preferência a me buscar primeiro do que buscar todas as outras coisas. Aquele que me busca cedo. E aqui quando está falando de cedo, está falando não cedo apenas de tempo do dia, cedo na vida, em tudo que você vai fazer. Primeiro a vontade de Deus, o reino de Deus, ter um tempo para Ele, um lugar não só na sua casa, mas um lugar no seu coração. Deus tem lugar no seu coração, a maneira como você se apresenta, sabe? Porque oração, como falamos, é uma ideia de intimidade. E aí a revista vai falar algo aqui que muitas vezes nós nem sempre entendemos. Ela vai dizer: o decoro na oração. O que é decoro? Qual que é a nossa postura? Como que nós nos apresentamos perante Deus? Sim, Ele é um Pai, mas Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós não nos apresentamos diante de alguma autoridade terrena de qualquer maneira. Nós precisamos chegar na presença dEle com reverência, no ato de oração, a maneira que nós apresentamos. Atos capítulo 2, versículo 1 e 2. Para nos dizer: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, porque o Senhor tinha falado. E quando eles estavam lá reunidos, de repente veio um som como que de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde eles estavam de joelhos. É isso? Não, eles estavam assentados, orando assentados naquela casa, mas ali o Senhor sabia a reverência que eles estavam, a obediência do Senhor. Sabe, muitas vezes o nosso pastor nos chama para fazermos um momento de oração e nós arrumamos dificuldade. Aí, se fosse na quinta-feira eu ia, outra se fosse na sexta eu ia. É uma desculpa para não ir naquele momento, mas nem sempre temos a importância de estarmos unidos em comunhão como igreja. Há poder nesta união, na unidade da igreja, com um propósito. O Senhor disse para o povo de Israel que era para eles caminhar ao redor daquele muro 7 dias, eles não sabiam o que ia acontecer, mas na obediência à ordem do Senhor, em reverência,
teve aí a resposta. O estado do nosso coração deve ser um coração que está transformado, cheio pelas palavras de Deus e em total comunhão, contrito. A Bíblia diz, olha, no livro de Isaías, o Senhor é tão grande e sublime que os céus não podem conter, de tão grande que Ele é. Mas Ele diz, mas eu habito no coração do homem e da mulher que é contrito, que reconhece, que está abatido, como disse o Senhor, aquele que se humilha, reconhecendo que não tem nada, mas que é dependente do Pai. O Pai está pronto. E aí o salmista diz, nunca vi um órfão, nenhuma viúva está aí a mendigar o pão, porque o Pai cuida dos seus. O Pai está pronto para ajudar. A oração que Jesus ensinou, nós ouvimos muito falar isso. Primeiramente, o nosso revista vai dizer, Jesus não condena a oração em público, mas Ele condena a exibição, o espírito de exibição, de buscar uma ostentação e mostrar que ora bonito. Sabe, a Bíblia não diz assim, a oração bonita pode muito em seus efeitos. É isso que ela diz? Não, ele diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Como eu falei no começo da aula de hoje, muitas vezes nós negligenciamos em orar, ou porque pensamos que agora o nosso pastor Edivaldo tem o hábito de instruir, incentivar a igreja a orar no momento do culto, em que damos a oportunidade para 2 ou 3 pessoas que fazem parte do ministério de intercessão, que estão orando, e aí quando tem a oportunidade e é lhe dado o microfone para puxar, incentivando a igreja num momento de oração, pensamos que precisamos orar mais bonito do que o outro que orou na semana passada, e não entendemos que a oração são palavras do fundo do nosso coração ao nosso Pai, que está pronto para ouvir. Talvez temos às vezes dificuldade de falar e não entendemos a importância de que o Senhor está querendo saber a nossa oração, quando a gente vai dizer assim, olha Pai, esse mês está difícil lá em casa, acho que não vai dar para pagar a conta. Senhor, a criança, ela não está conseguindo dormir, eu estou com dificuldade, não tenho nem remédio e nem dinheiro para botar uma gasolina no carro para ir lá na igreja conversar com alguém para orar, e esquecemos que o Senhor disse, está alguém enfermo, coloque a mão sobre o enfermo e o poder da oração sarará o doente. Sim, pastor Jânio. Irmãos, o que o pastor Moab está dizendo realmente é muito importante para nós todos. E eu tenho uma reflexão, pastor Moab, com os irmãos, que nós estudamos essa parte da Bíblia, a oração dominical. Em muitas Bíblias está escrito aquela epígrafe, né? Oração dominical. O que realmente Jesus está querendo dizer, tudo aquilo que o pastor Moab já disse, também Jesus quis dizer que a forma que nós devemos orar a Deus não é só palavras, é um estilo de vida. É um estilo de vida, irmãos. Jesus está ensinando não só a orar, mas como viver em oração. Quando você acorda, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, tudo que nós viemos fazer durante o dia, temos que estar em oração. Alguém até fala na igreja, né, pastor Moab, os irmãos? Irmãos, fica aí em espírito de oração. Não, não é espírito de oração. Não existe espírito de oração. Orar em espírito. Então Jesus colocou ali, pastor Moab, meu ponto é este, que na verdade é um estilo de vida que ele estava também apresentando. Jesus estava indo além do costume judaico. Jesus estava colocando um estilo de vida, que cada um de nós devemos buscar um modelo em Jesus. E isso não se busca em um curso teológico, isso se busca na palavra, nas orientações de Jesus e na escola bíblica dominical. É na escola bíblica dominical que estudamos esses assuntos a profundo, né, Moisés? Aqui que aprendemos, e cada dia que o povo aprende, o povo fica mais preparado com a palavra, e não saindo fora daquilo que é orientado na palavra do Senhor. Sim, o povo judeu já tinha o hábito e o costume, desde que saíram do Egito, onde eles eram escravos, o Senhor deu instrução a eles. Eles aprenderam com Moisés a importância de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Mas o Senhor não estava falando de apenas ter estes horários para oração. Sabe, se nós formos olhar, muitas vezes, muitos cristãos, muito crente em Senhor, nós negligenciamos muito mais e às vezes falamos mal dos muçulmanos, que tiram os seus 5 momentos de oração durante o dia, e não importa
onde estejam, o que estejam fazendo. Talvez você já tenha visto aí fotos na internet. Tem uma foto que se tornou muito famosa, de um jovem motorista de táxi em Nova York, aqueles yellow cab, aqueles carrinhos amarelos lá, que tem muitos muçulmanos que dirigem os táxis. De repente deu a hora de oração, ele parou o seu carro, e para não botar o seu tapetezinho no chão, que eles não põem o tapete em qualquer lugar, para colocar na direção de Meca, o que ele fez? Colocou em cima do capô do carro, e virou na direção de Meca, e fez a sua oração. E muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer o momento de orar. Talvez você não teve oportunidade de se separar, mas aí se encaixa isso que o pastor Jânio falou, de estarmos em espírito, olha, orando no espírito de oração, estarmos aqui, ó, na nossa mente, conectada com o Senhor, num espírito de oração, estarmos ali, ó, orando, sabe, e clamando ao Senhor, se apresentando a Ele, talvez num momento que não tem tempo para sairmos. A Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa mente, Ele gosta de ouvir as palavras que saem da nossa boca, mas a Bíblia diz no Salmo 139, que não tem como fugirmos da presença de Deus. Ele nos conhece, se formos no mais alto céu, no mais profundo mar, onde estivermos, Ele está lá. Ele diz, e a palavra nem saiu da minha boca, e Ele já conhece, mas Ele está buscando a intenção do nosso coração. Claro que nem sempre todas as pessoas gostam da oração em público. Eu sei, aqui vou falar algo pessoal, você tem o seu testemunho, você tem a sua maneira de oração. Tem pessoas que têm dificuldade de orar quando toda a igreja está orando e alguém pega o microfone para puxar a oração. Aí a gente tem que ter esse cuidado, como falei, porque de repente tem pessoas que ele não consegue orar, porque ele está focando na oração daquele que está orando. Por isso a importância de saber quem se colocar para estar puxando aquela oração. Mas aí nós vamos estar concordando com aquela oração, dizendo amém, assim seja, que se cumpra segundo a sua palavra. Mas tem pessoas que têm dificuldade de conseguir orar quando alguém em público está orando. Deus não negligenciou e disse que era contrário à oração, porque olha só, segundo o livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 12, quando Salomão está prestes a consagrar o templo ao Senhor, a Bíblia diz, ó, depois que Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, e de toda a assembleia de Israel, levantou as mãos para orar. E aí orou em público. Naquele dia estava cheio, olha, e havia mandado fazer uma plataforma. Ele colocou uma plataforma de bronze, como se fosse um púlpito como esse, um espaço onde a pessoa estaria à frente deles. E ele então puxou toda a igreja, toda a congregação, não era igreja, a assembleia no templo, no primeiro templo, e eles oraram. E a Bíblia diz que aquela oração agradou tanto ao Senhor, que a glória de Deus encheu aquele templo, a casa, a ponto de eles não conseguirem ficar de pé, sabe? Muitas vezes nós temos dificuldade de orar em público, mas a oração em público também é necessária, é importante. Olha o que a revista fala: um cristão transformado por Jesus, ele anda com sinceridade com o Senhor, e ele não busca glória para si, mas agem com humildade. O que Jesus estava contrariando é quando eu quero orar para ser visto, para que as pessoas notem na minha oração, nas minhas palavras, na maneira que eu estou me postando. E aí Jesus Cristo já disse, quando você ora assim, você já recebeu ali na hora o que você queria. Não quer dizer que a sua oração vai ser respondida por Deus. Ele diz, porque o que você queria ser visto, todo mundo já te viu. A sua recompensa você já recebeu. Mas quando você ora ao Senhor, não preocupando com o que as pessoas estão vendo, ou dizendo, olha, eu estou há 7 dias orando, você não precisa falar quantos dias você está orando, quanto tempo você está jejuando. Deus sabe, Ele reconhece, e Ele diz, quando você ora ao Pai, em secreto, não preocupando com o que as pessoas estão pensando de você, o Pai, que ouve em secreto, Ele te recompensará. E na grande maioria das vezes, a recompensa do Pai vem publicamente. Ele gosta de nos honrar
publicamente pelo que fazemos a Ele em secreto. Olha só, a revista vai dizer assim: é claro que podemos fazer um cômodo da nossa casa como local de oração, como teve um filme que fez sucesso aí, O Quarto de Guerra, né? Muitas pessoas, é um filme que ensina a orar, a batalhar, a entrar na luta com o Senhor. Olha só, a gente precisa entender que esta guerra espiritual é contra a nossa própria carne. Não pense que a guerra é contra Deus e o inimigo. Não, não existe guerra com Deus. Deus não tem adversário que é páreo para Ele. Esta guerra é entre o nosso espírito e as forças malignas que querem nos afastar de Deus. Ele diz que a nossa batalha, a nossa guerra, não a guerra de Deus, a nossa guerra é contra as hostes infernais. Esta é a nossa guerra, a nossa luta, que para nos aproximarmos mais de Deus. Mas ele diz que nós temos armas poderosas que podemos usar. A palavra de Deus, ele diz que nós precisamos nos comportar e entender que nesta batalha, o inimigo ele é forte contra nós. Ele não é qualquer inimigo, ele é forte. Mas a Bíblia diz que Deus nos capacita para o enfrentarmos. E aí ele espera de nós o quê? Uma atitude de reconhecer o poder da oração, quando nos apresentamos eles com humildade, sinceridade, sem buscar os aplausos. O lugar secreto é visto como especial, a fim de o quê? De nos afastarmos do mundo para nos aproximarmos mais de Deus. O nosso tempo corre e ainda precisamos concluir essa parte e falar do jejum. Quando Jesus Cristo fala aqui de ficar, o perigo de repetir palavras vãs, eu já comentei que não é apenas repetir uma oração que está na Bíblia, mas não é o fato de eu ficar repetindo ela 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Eu posso até usar uma destas orações que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Nós temos o hábito de orar o Pai Nosso em público, ou às vezes oramos em casa, mas ele diz, esta é uma oração para começar e te levar ao espírito da oração, e você entender que você deve buscar ao Pai, o glorificá-lo, estar-lo apresentando. E olha só, a palavra diz assim, olha, Pai Nosso que estás no céu, na hora de orar, ele então diz, olha, que nós oramos em unidade com todos. Primeiro ele diz, é o teu Pai, mas quando você vai orar, você reconhece que é o nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele diz, olha, venha o teu reino a nós, e a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu não tem outra vontade que é feita, senão a vontade do Pai. E aí ele diz assim, olha, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha só, se é de cada dia, por que ele está pedindo hoje? Sabe, a cultura judaica tem o hábito de dizer que quando Jesus Cristo disse o pão nosso de cada dia, ele estava falando da bênção que tem para aqueles que fazem parte do reino. Ele falou, olha, venha o teu reino. No reino vai ter alimento espiritual e algo poderoso para nós que nunca vai faltar, assim como tinha um maná todo dia. É como que ele está dizendo, olha, o pão nosso que temos para receber amanhã, já nos dá hoje, Senhor. As bênçãos futuras do reino, assim como ele diz, a tua vontade seja feita na terra, aqui na terra como é feita no céu, que as bênçãos do reino venha nos dar hoje. Hoje nós precisamos, e que não venhamos ter falta, reconhecendo a importância de te ter. E aí ele vai apresentando como devemos orar e interceder uns pelos outros. E aí o Senhor está dizendo, olha, não é que você vai ficar repetindo essa oração que eu não vou gostar, não. Não use de vãs repetição, é não falar assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de... Muitas vezes nós usamos esta vã repetição, usando o nome de Jesus, como se fosse um jargão que vai resolver tudo o que eu falar, tudo o que eu orei, sabe? Eu não preciso muitas vezes ficar nessa repetição de palavra, porque não é a repetição que vai convencer Deus a nos entregar o que precisamos. E aqui a revista tem algo importante, ela diz, o grande exemplo é quando Elias confrontou com os profetas de Baal. Eles ficaram intercedendo, ficaram buscando, ficaram gritando e clamando ao Deus deles toda a manhã até o meio-dia. Quando Elias ora, a Bíblia diz que ele apenas clama ao Pai, abre o céu, disse, eu sei que você sempre me responde, e Deus orou e Deus mandou o fogo do céu. Mas sabe o que é interessante? Olha só, põe para nós aí, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37, tem algo muito interessante na oração de Elias.
Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o seu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. A oração foi simples, e Deus respondeu com fogo. Aqui a nossa revista até vai dizer que quando Elias ora ao Senhor, muitas vezes nós, coloca aí para nós agora, Tiago capítulo 5, versículo 16 a 18, olha só, confessai as vossas culpas, isso 17, põe 17, é o próximo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Próximo. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Põe na NVI. O 18, olha só. E orou, e orou outra vez, e os céus mandou chuva. Tá certo, esse aí é a NVI? Põe isso. O 17, é que eu queria mostrar uma palavrinha-chave que tem no 17, no começo do versículo. Olha só. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu. Muitas vezes nós pensamos que a oração fervorosa, ela é aquela oração que você põe palavras belas, e que você ora muito longo, na presença do Senhor, e que Deus há de responder. Mas aqui vai dizer que ele orou fervorosamente e não choveu. Os irmãos lembram quando ele orou, quando não era para chover? Ele só disse: mediante a palavra do Senhor não vai chover, enquanto o Senhor não der a ordem para que chova novamente. E não choveu por 3 anos e meio. Mas quando foi para orar novamente para chover, o nosso texto aqui fala no 18, só põe no começo do 18, e outra vez orou, né? E o Senhor enviou chuva. Parece que essa oração foi mais rápida, e não fala que foi fervorosa. Mas os irmãos lembram o que aconteceu? Como que foi essa oração para que o Senhor enviasse chuva? Ele foi em cima do monte, e ele põe as suas cabeças entre os joelhos, como uma mulher que está para dar luz. E a Bíblia diz que ele ora intensamente, e manda o servo descer. Desce lá no monte e vai ver se já veio chuva. E ele disse: olha, não tem chuva, nem tem nuvem nenhuma vindo. E aí ele vai, se prostra, ora de novo, e a segunda, e vai a terceira, e vai a quarta, e vai a quinta, e vai a 6ª vez, e o servo já está cansado de subir e descer, e a oração não estava respondida. Na 7ª vez, ele diz que viu uma pequena nuvem. Note, nós muitas vezes pensamos que oração fervorosa é aquela que é como essa segunda oração de Elias. Mas a Bíblia diz que a oração fervorosa foi a primeira. Não foi por muito falar, foi na autoridade da palavra de Deus, segundo aquilo que Deus tinha dito lá no livro de Deuteronômio capítulo 17, a Bíblia diz: quando o rei de Israel levar o meu povo a se desviar de adorar o Senhor para adorar outros deuses, eu fecharei o céu e não há de chover. Quando Elias orou com posse na palavra de Deus, não precisou orar muito. Quando nós usamos as nossas palavras, nós temos que enrolar, nós temos que fazer de tudo para querer convencer a Deus, e não entendemos o poder que há na palavra do Senhor. Por isso que Isaías diz que a palavra do céu não volta vazia, ela vai se cumprir aquilo que tem para fazer nas nossas vidas. Precisamos entender que a oração que tem repetição não se envolve apenas na futilidade, mas num mecanismo de que muitas vezes nós achamos que vai ser por repetir que vamos convencer o Senhor. A revista vai dizer assim, mas quando entregamos tudo nas mãos de Deus em oração sincera, humilde, Ele cuida de nós. Talvez a nossa oração não vai ser respondida na primeira vez. Talvez precisamos interceder, mas não venhamos entender que apenas a oração fervorosa é aquela que é feita dessa maneira. É Ele que sabe a intenção do nosso coração.
Como estamos na presença dele? E aí vai entrar o nosso próximo tópico, e temos aí apenas 15 minutinhos para encerrar, que é a importância de mesclar a oração com o jejum. O jejum é muito mais do que apenas deixar de alimentar-se. Tem pessoas que deixam de se alimentar por causa de uma dieta que está fazendo, sabe? Mas o jejum, ele precisa ser mesclado com oração, com propósito. No jejum, eu estou também deixando as minhas vontades, as minhas necessidades físicas, a ânsia de buscar alimento e de querer me alimentar, para sacrificar a minha carne, a minha própria vontade. Mas neste tempo, eu estou em oração. Nós temos muitas passagens bíblicas de pessoas que oraram e jejuaram. Daniel era um que fazia oração e jejum o tempo todo. Muitas pessoas até confundem a dieta de Daniel com o jejum de Daniel, né? Acho que o jejum é deixar de comer isso, deixar de comer aquilo. Eu vou fazer o jejum de Daniel, eu vou deixar de assistir televisão. Isso é um tipo de jejum que até pode funcionar. Se for com propósito, eu vou jejuar celular, ou vou jejuar isso, jejuar aquilo, até pode. Mas a gente precisa entender que o jejum de Daniel aqui, muitas vezes as pessoas falam, eu vou fazer 21 dias de oração. Jejum de Daniel foi por 21 dias orando. Mas ele não era para ser por 21 dias. O jejum de Daniel era até que Deus respondesse. Levou 21 dias, mas poderia ter levado mais. Moisés, quando o povo de Israel fez o bezerro, e enquanto ele estava buscando a vontade de Deus, ele ficou com tanto medo de se apresentar na presença de Deus, porque tinha quebrado as tábuas, que a Bíblia diz que ele faz um jejum de 40 dias e 40 noites, porque ele diz, porque eu temi a ira do Senhor, perante o que vocês tinham feito para com o Deus que tirou vocês com mão poderosa do Egito. Eu fui com medo, mas eu orei, eu intercedi ao Senhor, não só por vocês todos, eu intercedi por Arão, porque Arão foi chamado para ser o líder de vocês, e de repente aquele que era para ser o sacerdote, estava equivocadamente levando o povo a fugir da presença de Deus. Ao orarmos e jejuarmos, nós estamos impondo uma disciplina. Então por isso que jejum não deve ser feito de qualquer maneira, mas deve ser com um propósito, sabe? Quando a gente faz um propósito, vamos jejuar em prol disso, em prol daquilo. O nosso pastor Jânio vai falar aqui no final sobre um evento que há de ter em agosto da IBD, uma semana teológica. E o que nós vamos fazer? Nós vamos promover, juntamente com os irmãos, algumas semanas de oração e jejum, para que o nome do Senhor seja glorificado neste momento. Não aquilo que vamos falar apenas, mas que o Senhor vem estar falando. E nós vamos o que? Mesclar a oração. Enquanto oramos e jejuamos, nós estamos sacrificando a nossa carne e pedindo que a vontade de Deus seja apresentada. Nossa revista vai dizer que isto revela o quê? Disciplina, autonegação, humilhação, mostrando dependência em Deus. A graça que eu estou buscando no Senhor, enquanto estou neste momento de jejum, é que a resposta de Deus para a minha vida é algo tão mais importante do que apenas a alimentação neste momento. E eu vou me abdicar do alimento. Claro que a gente precisa cuidar quando vai fazer isso, se preparar. Jesus Cristo disse que não devemos fazer nada sem nos preparar. Tem pessoa que não consegue passar mais do que tantas horas sem comer, porque tem um problema de saúde. Agora tem pessoas que conseguem, e aí muitas vezes a gente vai aprendendo. Tem aí as maneiras de jejum que as pessoas fazem. Vou tirando, comendo apenas uma fruta por dia, faço um jejum no dia todo. Outro, eu faço um jejum apenas de água. Mas o jejum que a Bíblia apresenta é sem água, sem comida, totalmente sacrificando o meu corpo, a minha vontade, as minhas paixões na presença do Senhor. E aí as pessoas faziam esse propósito, e o aspecto bíblico do jejum é o que? O ato de humilhar-se por meio da confissão. Acontecia por causa da tristeza de pecado, uma lamentação, fosse por causa do mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida numa batalha, por uma ameaça. E isso era tão interessante que não só o povo de Israel reconhecia a necessidade de um jejum e a importância do jejum e da oração. Olha só, a Bíblia diz que o profeta Jonas foi levado para pregar para uma nação ímpia, que estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, a ponto de Deus dizer: olha, eu vou destruir Nínive.
Quando Jonas entrega a palavra, a Bíblia diz que o rei reconheceu que estavam errados e disse: proclamamos um jejum para todos, desde a criança ao mais idoso, nós vamos fazer um jejum, vamos se prostrar. E não só isso, a Bíblia diz que eles rasgaram suas roupas, colocaram um saco de linhagem, colocaram cinza na cabeça, e aí ele disse: olha, esse jejum não vai ser só para nós. É uma das partes que a Bíblia menciona que até o gado jejuou. Nós não vamos comer e nem vamos dar alimento para o nosso gado. Toda a cidade fez aquele jejum, e a Bíblia diz que Deus aceitou a contrição do coração dele. A revista vai dizer: olha, a escolha dos homens muitas vezes é querer fazer apenas a sua vontade, mas neste momento em que a gente busca na oração e no jejum, está dizendo: Senhor, que seja feita a sua vontade. A igreja fez a oração e jejum para escolher Matias. Quando foi para enviar Paulo e Barnabé, a Bíblia diz que a igreja orou e jejuou, depois colocando a mão sobre eles, os enviou. Ela estava dizendo: olha, não é a nossa vontade, que a vontade de Deus seja feita na vida de vocês. Na lei mosaica, Levíticos 16, 29 em diante, vai estar falando sobre o jejum. Tem vários momentos na Bíblia que falava do jejum, naquela época que era um decreto: olha só, no dia 7º do mês vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro. Olha, todos eles se colocariam nesse momento. E este jejum era desde o nascer do sol até o pôr do sol. Pelo menos 7 jejuns o povo de Israel fazia todo ano, nas datas específicas. Mas depois o povo começou, depois que voltou do cativeiro, os fariseus estabeleceram no meio do povo de Israel a importância de jejuar pelo menos 2 vezes na semana. E aqui está na nossa revista aqui, vai falar: olha, que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, se tornou uma prática comum. E alguns vão dizer que era na terça-feira, na quinta-feira, outros dizem que era na quarta ou na sexta, mas eles tinham esse hábito. Olha só, tinha o jejum de 7 dias, está lá em Samuel, jejum de 3 semanas, o de Daniel, de 40 dias de Moisés. Jesus também jejuou 40 dias e 40 noites. Nos meses quintos e no mês 7º, no livro de Zacarias vai dizer que o povo de Israel jejuava, mas a intenção do jejum é que não é apenas: a igreja, Deus falou, o pastor falou, e alguém chamou, vamos fazer o jejum. Não, jejum tem que ser espontâneo, com vontade, entendendo o propósito, sabe? Para buscar o quê? Buscar um nível mais alto, uma sensibilidade de ouvir a palavra de Deus através do jejum e da oração. Sim? Isso, o pastor está falando algo que é interessante. Às vezes não é o momento de nos consagrarmos para estar mais próximo do Senhor. Isso não quer dizer que é porque eu estou pagando um preço, Deus vai ter que fazer. Não, mas Deus reconhece, mesmo que não é que a gente está querendo pagar preço, mas Deus reconhece o sacrifício. Deus reconhece o nosso propósito do nosso coração de querer buscar mais dele na nossa vida do que apenas a nossa vontade. Agora tem uma coisa: quando a gente vai fazer jejum, não deve ser feito de qualquer maneira. Sabe, aqui há algo que é interessante. Olha, não pode ser usado apenas para atrair a visão das pessoas, sabe? Porque Jesus é contra os judeus, que ele diz: olha, quando vocês jejuam, vocês mudam o semblante de vocês andam na rua como que mostrando que vocês estão jejuando. Eu vou pregar semana que vem, eu vou ficar de jejum a semana toda, e quando eu pego o microfone eu vou dizer: meus irmãos, hoje Deus vai fazer coisas grandes, porque faz 7 dias que eu estou jejuando. Não é por causa disso que Deus vai fazer. Deus pode ser gracioso e abençoar por causa da sua consagração. Mas esta consagração não é apenas para um propósito de ser visto, sabe? Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que você não vai ter uma oportunidade de estar falando, você vai estar se consagrando e buscando de Deus. Por quê? É algo que Jesus Cristo disse para os discípulos, eu já mencionei aqui para os irmãos. Quando eles chegam e Jesus Cristo diz: esta casta de demônios só sai com jejum e oração. E aí Pedro talvez olhou para Jesus: mas como que eu ia saber que logo hoje ia aparecer um menino endemoniado aqui com essa casta, que só sai com jejum e oração? Jesus Cristo diz: é por isso que você precisa estar sempre orando e jejuando, porque você nunca sabe quando vai se apresentar o momento, e o inimigo de nossas almas é astuto. Lembra de Jó?
era um homem temente a Deus, que se afastava do mal, oferecia sacrifício. E de onde que o diabo, Satanás, vem para se apresentar na presença de Deus? Ele diz o quê? Eu venho de rodear a terra. Ele está rodeando, ele está andando. Será que Deus pode dar testemunho de nós como Jó? Foi Deus quem deu testemunho de Jó. Ele disse, olha lá Jó, se você está rodeando a terra, você deve ter visto meu servo Jó, homem fiel, íntegro, que se desvia do mal. E aí nós precisamos buscar, neste momento em que vamos nos consagrar, falar para a nossa família: filho, filha, esta semana o papai vai estar fazendo jejum, então nós vamos ajudar. Olha, não fica oferecendo aquela comida que o papai tanto gosta. Fala para a esposa, a Bíblia diz que o jejum e a oração tem que ser em concordância com a esposa, sabe? Ela precisa saber, porque a Bíblia diz que quando não estamos em comum acordo com a nossa esposa, ou estamos com algum problema, as nossas orações não são ouvidas, o nosso voto é voto de tolo, não está tendo valor nenhum. Nós vamos nos consagrar, vamos avisar a nossa família. Avise no seu trabalho. Avise, se você faz parte de um grupo da igreja, algum departamento, olha, essas semanas nós vamos estar fazendo jejum, converse com eles, sabe? Se você está fazendo jejum, os seus amigos vão chamar, olha, depois da EBD tem um churrasquinho lá em casa. Já sabe que o irmão Jânio está fazendo jejum, não vou provocar, né? Ele nesse propósito dele, e isso deve ser feito em casa. Também para o quê? Para nós mostrar para os nossos filhos e as nossas filhas a importância de estarmos nos abdicando de algumas coisas. E aí, neste sentido, que muitas vezes pode ter um valor também, não só apenas o alimento, quando a gente nos abdica de algumas atividades que eu gosto de fazer muito, para então tirar um tempo de leitura, para então tirar um tempo para estar na presença do Senhor, sabe? Cortar aí a televisão um dia da semana, não é fácil. Eu sei que tem gente aí que vai ter dificuldade, digamos, e nós não vamos assistir televisão na quarta-feira, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas este jejum com um propósito, toda prática verdadeiramente piedosa, busca o quê? A glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida. Era isso que Jesus Cristo estava ensinando a eles. Quando eu não me alimento, quando eu faço a minha oração, é para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida e que as pessoas vejam Deus em mim, que as pessoas vejam a diferença. Olha só, os discípulos tinham dificuldade, mas depois que Jesus Cristo sobe e que ele dá instrução para os discípulos, ele está orando no templo, e eles estavam orando, e João e Pedro foram na oração no templo, na hora nona, eles estavam indo para orar. Foi onde o Senhor começou a apresentar eles ao público como alguém que agora tinha uma graça diferente. E não só aquele coxo foi curado, mas quando eles se apresentam lá perante as autoridades, eles dizem, mas esses não são aqueles pecadores, aqueles pescadores idôneos, quer dizer, idoutos, né? Pessoas iletradas que não têm conhecimento. E aí a Bíblia vai dizer que uma das autoridades diz, podemos ver que eles andaram com Jesus. Jesus tinha uma graça, e nós precisamos buscar esta graça para ter na nossa vida. Oração e jejum também é um ato de adoração. Eu promovo a vontade de Deus acima da minha. Eu estou adorando a Deus com o meu jejum, e tendo os benefícios que eu posso receber fisicamente, espiritualmente. A nossa revista, e eu encerro aqui, porque o pastor pediu para encerrar um pouquinho mais cedo. O cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância do jejum e da oração. Coloque para nós então, para encerrar, o último versículo, primeiro carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Pela prática de ambos, o crente vai estar mais sensível à voz de Deus. O exercício físico é de bom proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Quando nos entregamos para fazer aquilo que Deus tem para nós, tem muitos benefícios. A nossa revista termina dizendo assim, olha, constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista, sabe? Às vezes apenas focado nas coisas do aqui e agora, mas quando oramos, nós buscamos o quê? A vontade de Deus na terra, não como nós queremos, mas como o Pai faz por nós. E aí de repente nós vamos ter tanta comunhão com Deus, que nós vamos orar como Jesus orou na frente do túmulo de Lázaro. Pai, eu te agradeço, porque tu sempre ouve as minhas orações.
E a Bíblia diz que então, falando, Lázaro sai para fora. No mesmo instante, Lázaro saiu para fora. Não precisou esperar 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas foi no mesmo instante. Que quando orarmos e temos essa graça do Senhor, colocarmos as mãos sobre os enfermos, sem usar a palavra bonita que seja, mas orarmos no nome de Jesus, crendo que no mesmo instante nossos filhos serão sarados. A situação há de mudar, porque servimos um mesmo Deus que operou no passado e continua operando hoje. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.